Olá pessoal, aqui é o Max novamente. Hoje vamos falar sobre BDR. Se você não conhece aí essas três letrinhas BDR, fique comigo aí até o final desse vídeo que eu vou explicar para vocês o significado dessas três letrinhas, como fazer para que a gente possa investir aí em BDRs direto aqui do Brasil, sem precisar abrir conta em corretoras no exterior para comprar papéis ou ações ou negociar outros tipos de investimento no exterior. Simplesmente você pode fazer isso direto aqui da B3, da Bolsa Brasileira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então pessoal, estou aqui na tela do meu computador para falar com vocês hoje aí sobre os BDRs. Os BDRs viram uma febre aqui no Brasil agora, principalmente aí a partir de 2021, quando começaram a liberar BDRs para todo mundo. Antes era só específico para investidor qualificado, que tivesse mais de um milhão de reais investido na bolsa, que tinha o direito de comprar esses BDR. Depois então a B3 resolveu revolucionar aí e liberou muitos BDRs para pessoas que não é um investidor aí qualificado. Então hoje qualquer investidor aí pode comprar um BDR na Bolsa Brasileira. Só para a gente ter uma ideia aí, para muita gente essa ideia de investir no exterior era quase como um tabu. Algumas pessoas achavam assim, pô, isso é outra coisa de outro mundo, isso nem é permitido. Mas sim, é permitido agora e é livre para todas as pessoas, não apenas investidor qualificado. O fato é que atualmente existem maneiras bastante simples de aplicar em ativos estrangeiros, e um deles exatamente é o BDR. Os BDRs aí, na verdade, essas três letrinhas significam, em inglês é Brazilian Depositary Receipt. Em português, claramente aí poderíamos dizer que são recibos depositários brasileiros. Então, é uma forma que você tem para não comprar ação direta nos Estados Unidos, mas comprar por meio desses BDR. E eu vou explicar agora para vocês como é que funciona todo esse processo aí de você comprar um BDR sem precisar abrir uma conta em uma corretora internacional ou outro tipo de situação. Aí simplesmente você pode comprar aí direto na B3. Então os BDRs são cada vez mais populares aí no meio das pessoas que não tinham aí as condições necessárias, que era um investidor qualificado para investir. Então agora a B3 liberou isso, então aos poucos as pessoas vão tomando conhecimento e vão querendo investir então nos BDRs. Então, como eu já falei para vocês aí, os BDRs, que são recibos depositários brasileiros, eles são uma espécie aí de certificados que representam as ações emitidas por uma empresa em outro país. Por exemplo, em outros países, não só nos Estados Unidos, mas outros países também têm aí os BDRs. Ou seja, se você quer comprar uma ação de uma empresa aqui no Brasil pela B3, você não compra a ação, você compra o certificado. Então esses certificados são chamados aí de BDRs. Então é como se eu quisesse comprar uma ação da Coca-Cola, mas se eu fosse comprar diretamente uma ação da Coca-Cola, eu teria que abrir uma conta em uma corretora internacional e aí fazer a compra. Mas nesse caso eu posso comprar o BDR aí na B3. Então eu compro esse certificado direto na B3 aí. E como se fossem esse certificado, é como se fossem valores imobiliários lastreados em papéis de companhias estrangeiras. Então isso passou a ser liberado aqui no Brasil desde setembro de 2020,
que foi liberado então para o investidor de uma forma geral. Então, para quem adquire aí um BDR, portanto, não compra diretamente ações da empresa, como eu já expliquei aí para vocês, não é? No exterior. Em vez disso, ele investe em títulos representativos desses papéis. Essas ações, elas existem de fato lá fora e precisam ficar depositadas e bloqueadas em uma instituição financeira que atua como custodiante, ou seja, que faz a guarda desses papéis, dessas ações. É assim que funciona mais ou menos na prática. Já, por exemplo, quem assegura o funcionamento de todo esse sistema aí é também uma instituição financeira, chamada aí de depositária, que é a responsável por emitir os BDR aqui no Brasil. Na prática, então, para que um BDR seja negociado na B3, primeiro é preciso que a instituição depositária compre as ações da empresa no exterior, e assim esses papéis devem ser mantidos depositados em uma conta, em uma instituição custodiante, como eu expliquei para vocês. O passo seguinte aí, então, da instituição depositária é registrar um programa de distribuição de BDR junto à Comissão de Valores Mobiliário, a CVM aí. Então, poderia assim emitir os recibos localmente, sempre atentando aí para que não aconteça um descasamento entre o número de ações mantidas no exterior e o dos BDR negociados aqui no Brasil. Então, isso que faz as instituições aí ter essa segurança para não haver esse tipo de problema aí. Então, depois de cumprir todos os requisitos necessários aí, então os BDRs são liberados para que as pessoas possam fazer a sua compra. Só para vocês terem uma ideia aí, em junho de 2020 havia aí cerca de 550 BDR disponíveis para negociações na Bolsa Brasileira e na B3. Algumas empresas emissoras são a Apple, Amazon, Netflix, Coca-Cola, e o ticket aí sempre termina em 34. Então a Apple, por exemplo, é AAPL34, a Amazon é AMZO34, a Netflix é NFLX34 e assim por diante. Então, para a gente finalizar essa explicação aí do significado dos BDR, aí só para você ter clareza e ter tranquilidade de investir com segurança, ter um pouquinho de diversificar também o seu investimento e investir em empresas como a Coca-Cola, que paga dividendos em dólar. Então vale a pena você ficar de olho e ver também quais são as vantagens aí de você investir em BDR, além dessa que eu já estou dizendo aí, que você vai diversificar o seu investimento. Você vai investir em empresas que vai ter os seus rendimentos aí em dólar, por exemplo. Só para a gente ter uma ideia aí, para a gente investir com mais tranquilidade e segurança, poder fazer a diversificação na sua carteira aí, investir em BDRs aqui mesmo na Bolsa de Valores brasileira, sem ter mais complicações de ter que abrir conta em outra corretora. Simplesmente, então, a gente pode ver aí as vantagens e os riscos de investir em BDRs. Por exemplo, comprar BDR é uma maneira de investir em ativos com cotas listadas no exterior, com a relativa facilidade, e essa é considerada uma das principais vantagens do produto, essa facilidade que a gente tem hoje de investir aí em BDR. Em vez de abrir uma conta em uma corretora estrangeira, fazer uma remessa internacional, para só então começar a investir em um ambiente que pode ser desconhecido para muitos, para operar BDR, por exemplo, basta cadastrar em uma instituição brasileira, ou se você já tem uma conta numa corretora brasileira, e simplesmente entrar lá e fazer a sua compra tranquilamente, sem ter problema nenhum. Embora as ações de origem possam ser cotadas em dólares, euros ou outras moedas, as operações em BDRs aqui no Brasil são cotadas em real, então aí não fica complicação aí de você ficar olhando como que está o dólar, a situação que está. E isso
tanto facilita quanto também barateia o processo aí de compra dos BDR. Não é preciso se preocupar com taxas extras ou decorrentes de transferências de recursos, por exemplo. Essas são algumas das vantagens aí que a gente pode ter comprando BDRs aqui, comprando as ações estrangeiras por meio de BDR aqui na B3. Portanto, a gente não deve pensar que isso não traz riscos também, não está livre aí dos riscos, os BDR. Como são papéis de ações em geral, os BDRs são ativos com volatilidade normal, como qualquer outra ação. As cotações que se movem de acordo com os resultados e perspectiva das empresas emissoras, mas também seguindo os rumores do mercado, ou seja, nesse caso do mercado externo aí. Por isso é importante o investidor ter certeza de que seu perfil de risco tolera as aplicações desse tipo. Então essa é uma outra situação que pode ter uma situação de risco aí. Então, além disso, investir em BDR exige que o investidor dedique algum tempo para estudar os papéis e as empresas. E aí, se você não domina o inglês ou outra língua aí, tem um pouco mais de dificuldade, mas hoje com os tradutores aí você consegue ler tranquilamente algumas informações sobre a determinada empresa aí você pode ter as informações necessárias para você fazer a análise na hora de você fazer a sua compra sem nenhuma dificuldade. Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês, o que são os BDRs, para que servem os BDR, como investir então em BDR. Então tudo isso aí a gente deixou claro para vocês. Se você tiver uma dúvida sobre BDRs aí, pode deixar nos comentários aí que a gente vai responder para vocês na medida do possível. Então era mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe a gente também no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!